suas tranças, Rapunzel. Ei, boa tarde. Olha só, meninos. Olha o tamanho do meu cabelo, como está grande. Vocês lembram que história que fala sobre uma menina linda que tinha um cabelo grande, que morava numa torre e que um príncipe subia por os seus cabelos pela trança do seu cabelo? Ah, o nome dela era Rapunzel. Olha só, a nossa nova matéria do livro nosso de português do Bernoulli. Histórias, muitas histórias. E agora, vocês reconhecem quem era? Qual dessas histórias que tem uma princesa que usa uma capa? Quem? Sim, a Branca de Neve. Histórias, muitas histórias. Essa agora é a nossa próxima matéria. A nossa matéria do nosso livro de português. Lá do nosso livro do Bernoulli. Vem falando, prepare, você aí, prepare-se neste capítulo. Você vai viajar pelo mundo da fantasia por meio das histórias. Você aí gosta de histórias? Eu amo histórias. Amo me vestir dos personagens. Adoro a história de Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve. Ai, amo qualquer história. Você gosta de ouvir histórias? Qual é a sua história preferida? A minha história preferida é a de Branca de Neve. Amo a história de Branca de Neve, gente. Você conhece os personagens da cena? Olha só, observe aí na nossa atividade, lá da nossa página 78 e 79. Você conhece esses personagens? Fala pra mim aí, quem são eles? Qual dos personagens de histórias que você mais gosta? Qual que você acha mais interessante? E por que você acha interessante? Tá? Então a nossa matéria aí vem falando hoje sobre os contos, sobre as histórias, né? Lá na nossa página 80, ela vem falando assim: texto, uma capa, observe só a capa aí do livro. Esta capa do livro, Contos de Andersen. Olha só, o que vocês acham que por dentro do texto aí, olha só, a capa do livro apresenta as informações importantes com o seu professor, faça o que se pede. Olha só, toda capa, quando você pega um livro, este livro aqui, olha só esse livro. Vocês acham que esse livro, ele vem falando sobre o quê? O que está escrito aí? Né? Então, quando você pega, está escrito aqui, Reinações de Narizinho. Então, esse livro, ele vem falando sobre quem? Ele vai vir falando sobre a Narizinho. Olha que coincidência, a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a capa do livro, ele mostra pra gente o que dentro do livro vai vir. Se a capa do livro está escrito Chapeuzinho Vermelho, então lá dentro vai vir uma história de Chapeuzinho Vermelho. Agora olha só, letra A, circule o título do livro. O título é igual a tia China já falou. O título geralmente ele vem com uma letra maior, ou com uma letra diferente, ou com outra cor, né? A letra ela vem mais em destaque, o título do livro. Vocês vão circular aí na capa deste livro que está aí representando na página 80. Letra B, vocês vão sublinhar o nome do autor. Autor é o quê? É a quem escreveu este livro, tá bom? Vocês vão sublinhar. Lembra aí o que é sublinhar? Passar um traço embaixo. Quem é o ator? É aquele que escreveu a história. Letra C. Faça um retângulo em torno do nome de quem recontou os contos. Ele aí
tem falando que esse aí é um livro que ele recontou o quê? Que ele contou novamente. Vocês vão fazer um retângulo em volta, ok? E lá na página 81, vem falando na letra D. Faça um X no nome de quem fez os desenhos do livro. Quem fez os desenhos? Quem foi o desenhista aí? Quem foi o ilustrador? Ilustrador é quem faz o desenho, né? Quem foi que fez a ilustração desse livro? Marque um X no nome dele aí. Letra E. Escreva o nome da editora. Editora é quem é que fez o livro que o autor escreveu, mas o editor, ele editou, ele escreveu, ele imprimiu aquele livro. Qual foi essa editora? Continuando aí, dica: sempre comece a ler um livro pela sua capa. Então não adianta você pegar um livro e ir lá para dentro. Não, porque a capa do livro, ela vem muitas informações. Tem muitas informações sobre o que você vai ler lá dentro. Então nunca comece sem ler primeiro, sem explorar a capa de um livro, tá bom? Número 2. Em uma folha em branco, vocês vão pegar aí, ou então pegue aí a folha do caderno de atividade em sala. Vocês vão pegar a folha, reproduz a capa do livro da história que você mais gosta. Pensa aí qual é a história que você mais gosta de ler na sua casa ou na sala. Para identificar o livro escolhido por você, escreva o título do autor e faça a ilustração. Siga o modelo. Olha só, o título, o autor e o ilustrador. Vocês vão fazer como se fosse uma capa. Pode usar a folha do caderno aí. Mas colocando, vocês vão fazer a ilustração, vão colocar o título, o autor e o ilustrador, tá bom? Essa aí é a atividade da página 81. Tem também a página 82. Ela vem falando assim: por dentro do gênero. Questão 1. Recorte as imagens das capas dos livros que estão lá no nosso final complementar e coloque-as de acordo com as placas indicadas nos quadros. Livros de receitas, vocês vão recortar e colocar aí. Contos infantis, recorta na linha correta, tá bom? E dicionários, vocês vão colocar cada coisa no seu lugar. Questão 2. Circule apenas o quadro com os livros que contam histórias. Qual desses aí que contam histórias? Fala pra mim aí. Qual desses aí que conta histórias? Então agora, nossa atividade é do livro de matemática, da página 61. Vem falando também de uma matéria nova. Uma matéria que fala sólidos, geométricos e figuras planas. Como assim? O que é isso? Vocês vão ver aí alguns exemplos de alguns objetos do nosso dia a dia. Em casa, tem uma caixa de presente, um rádio, um funil e um copo. Na escola, tem um globo, um dado, uma centopeia e um jogo de dominó. Temos também no supermercado. Uma caixa de leite, um refrigerante, uma laranja e um sorvete. Agora olha o que quer saber. As formas desses objetos lembram alguns sólidos. O que são sólidos? É aquilo que você pega e que sente que lá dentro ele é cheio, é uma coisa sólida, é uma coisa que você pega e que você sente ela por inteiro, né? Então olha só, as formas desses objetos lembram algumas formas geométricas. Quais são elas? Paralelepípedo, esfera, cilindro, cone e cubo. Olha aqui, essas formas, tudo que a gente vê, igual você viu aqui, essa vasilha.
ela não é uma coisa sólida, porque olha dentro, ela é vazia. Ela não é inteira, ela não é compacta, ela é uma vasilha. Só que ela tem um formato. Olha só. Que ela tem um formato de quê? Ela tem um formato de uma esfera. Não é isso? Então, a esfera, ela é sólida. Nela toda. É igual quando você faz uma pilotinha, né? Ela tem um formato de quê? De uma esfera. Não é assim? Então, aí vem falando também, lá na página 62. Destaque as figuras da página do nosso material lá no final do livro complementar e coloque-as no quadro, de acordo com o sólido geométrico, ao qual eles se assemelham. Então, vocês vão olhar lá na página final, quais são esses sólidos geométricos? Qual é que parece aí que tem um formato de um paralelepípedo? Qual tem um formato de uma esfera? Qual tem um formato de um cilindro? E qual tem um formato de um cubo? Vocês vão recortar e colar cada um no lugar correto, tá bom? E na página 63 vem falando carimbo de figuras. O que é isso? Vocês vão de novo, lá no nosso livro, no final, tem 3 figuras. Vocês vão recortar e vão montar esses carimbos de figuras aí, tá bom? Ele vem falando tinta de várias cores, folhas de papel. Você vai fazer, como fazer? Você vai montar o sólido geométrico, escolha um lado de cada sólido geométrico que você montou e pinte. Use o lado pintado para combinar a folha de papel. Você vai descobrir algumas figuras planas. Olha só, se você pegar essa figura aí que você montou, esse jogo que você montou aí, e bater ele, passar uma tinta e bater ele numa folha, você vai ver aí o formato que ficou. Que formato que ficou? Que figura que formou? Não é? Então, essa aí é a nossa atividade. Muita arte, né? Então, coloca a mão na massa aí, tá? Então, essa aí é a nossa atividade aí da página do nosso livro de matemática. Temos também uma aula hoje de ciências. Olha só, ciências. A nossa atividade de ciências hoje, ela é da página 52. Ela vem falando, como você observou o seu corpo? Possui muitas partes, mas elas não funcionam separadas não, uma das outras. Por exemplo, uma boca para falar nem come e nem se pertence a uma cabeça. A boca, olha só, pertence aqui à nossa cabeça. Um pé não chuta uma bola se não pertencer ao quê? A uma perna. Quando alguém sente dor em uma parte do corpo, por exemplo, na barriga, comeu alguma coisa e passou mal, lembram da nossa prova de ciências? Vai doer aonde? Aonde é que você sente mal? Na barriga, no estômago, não é assim? Então, pode ocorrer que algumas partes do nosso corpo seja ausente. Eu trabalho na APAE. Eu tenho alunos na APAE que tenho 2 alunos que não têm uma parte do corpo. Nasceu sem aquela parte do corpo, né? Apresenta o quê? Uma má formação. Quando foi gerado dentro da barriga da mamãe, aconteceu alguma coisa e que faltou aquela parte do corpo dele. É uma má formação. Ele nasceu ali com uma má formação. Ou não funcionam bem. Por isso, há equipamentos que ajudam uma pessoa a superar essas deficiências. Olha só, se uma criança nasceu aí sem uma perna, ou a perna dela tem uma deficiência, ou o braço dela nasceu com um problema, ele é com um bracinho para trás, a mãozinha dela é torta. Hoje em dia,
existe o quê? Equipamentos que vai facilitar a vida daquela criança. Para aquela criança que não consegue caminhar. Dá quem perdeu uma parte do corpo. Às vezes tem acidentes também. Tem um atleta que ele perdeu uma perna. Sabe o que aconteceu? Um cientista, ele estudou bastante, pesquisou bastante, conseguiu criar uma perna mecânica para possibilitar o quê? Aquela pessoa a caminhar sozinha. Conseguiu fazer uma mão mecânica onde encaixa a mão e ela consegue movimentar, né? A sua, a sua mão é utilizada para escrever, segurar coisas, desenhar, jogar uma bola, comer. Como seria a sua vida sem uma parte do corpo? Para pessoas que nascem sem algum membro, ou perdem parte do corpo em acidentes, ou por causa de doenças, cientistas vêm desenvolvendo membros biônicos. Biônicos quer dizer o quê? São partes que eles estão criando que conseguem se movimentar através de computador, né? Eles criam ali, os cientistas vão estudando, até consegue criar uma parte para facilitar a vida daquela pessoa que perdeu algum membro do corpo. Biônico, tá falando aí, é uma parte mecânica que exerce o papel de um órgão do nosso corpo. Então ela é uma coisa o quê? Uma coisa mecânica, ela não faz parte do nosso corpo, mas que foi criada para facilitar a vida daquela pessoa que perdeu algum órgão, né? Ou então já nasceu sem aquele órgão. Vem aí na página 53, então, perguntando, você agora vai responder. Questão 1. Para que pode, essa mão artificial pode ser útil? Será como é que ela pode ser útil? Pensa aí e responda. Questão 2. Você gostaria de ser cientista e de inventar algo para ajudar as pessoas? O que você gostaria de inventar para ajudar alguém? Você gostaria de ajudar essa pessoa em que situação? O que você aí queria inventar para ajudar? Lá na página 54 vem falando: aprender é divertido, não é? Realize a atividade junto com um colega, aí você vai registrar em casa. Quando o professor Jai, um integrante da dupla, corre sem sair do lugar até que o professor diga: pare. Ou o integrante da dupla observa com atenção. Depois os colegas trocam a função. Registre as partes do corpo que foram movimentadas na corrida. Olha só, essa atividade você vai fazer com o irmão, com o pai, com a irmã. Vocês vão fazer uma largada. Vão fingir que vão correr. O pai vai falar 1, 2, 3 e já! Você vai correr no mesmo lugar. Qual foi a parte do seu corpo que mexeu? Qual foi a parte do seu corpo que se movimentou? Observe. Observe aí, tá bom? Aí, lá na questão 1 vem falando, você tem semelhança e diferença com as pessoas da sua família? Você já parou para pensar sobre isso? Você parece qual a parte do corpo que você parece com sua família? Para alguém da sua família, você vê características do pai, da mãe, do avô, de sua irmã, de sua avó, não é assim? Então aí a letra A. Escolha uma pessoa da sua família e preencha o quadro que você pode escolher, por exemplo, seu pai, sua mãe, tio, primo, avô, avó. Você vai anotar aí quem você escolheu.
Só coloque o nome, que a nossa próxima aula vai ser presencial, nós vamos fazer juntinhos, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula.